Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Elane Oliveira. Boa tarde, eu sou o Jacildo Bezerra. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias. Com muita informação e serviços. Você está na Rádio Universitária 95.9 FM. Acompanhe a nossa programação pelo aplicativo Rádiosnet. E pela internet em radio.ufrr.br. Anota o nosso WhatsApp, 95 981 18 80 39. Aqui você ouve as notícias do dia em português e espanhol. Confira as notícias de hoje. As coberturas vacinais sofreram quedas sucessivas nos últimos anos. Instituto Federal de Roraima realizará corrida e caminhada comemorativas aos 30 anos. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Levantamento aponta que queda no preço do gás não chegou ao consumidor. 1 a cada 4 jovens não estuda e nem trabalha em Roraima. Pesquisa mostra que apenas 15% dos jovens acima de 16 anos estudam. Confira essas e outras notícias aqui na Rádio Universitária FM 95,9. Nós voltamos em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. As coberturas vacinais sofreram quedas sucessivas nos últimos anos em todo o país. A cobertura contra a polio ficou pouco mais de 77% no ano passado. O número está longe da meta de 95% para esta vacina. A reportagem é de Solimar Luz. A importância da vacinação como forma de proteção contra doenças imunopreveníveis, aquelas que podem ser evitadas pelas vacinas, como a paralisia infantil. O Ministério da Saúde informa que desde 1989 não há notificação de casos de pólio no Brasil, mas as coberturas vacinais contra a doença sofreram quedas sucessivas nos últimos anos. Em todo o país, a cobertura ficou em 77,19% no ano passado, longe da meta de 95% para esta vacina. Por isso, a mobilização para retomar as altas coberturas vacinais do Brasil, que já foi referência internacional, é fundamental. Pelas redes sociais, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, fez um convite para que a população não deixe de atualizar a caderneta de vacinação. Este é um cuidado importante para crianças, adolescentes e adultos. O Zé Gotinha está aqui a meu lado para lembrar que vacina é saúde, proteção, cuidado. Convido todas e todos para a nossa mobilização, o Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos fazer do Brasil um país referência em imunização novamente, para que todos tenham orgulho de mostrar essa marquinha e dizer juntos que vacina é vida. As ações em todo o Brasil incluem a vacinação contra a Covid-19 e outros imunizantes do calendário nacional. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde do país. No Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são 18 vacinas de rotina oferecidas nas unidades básicas de saúde de forma permanente nos pontos de vacinação distribuídos pela cidade. Em maio, o município alcançou a marca de 20 bilhões de doses aplicadas contra a Covid-19. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
comemoração aos seus 30 anos de criação, o Instituto Federal de Roraima promoverá corrida e caminhada. As inscrições vão até o dia 7 de julho e as vagas são limitadas. São 440 vagas para a corrida e 60 para a caminhada. Para aqueles que amam correr, vem aí mais uma competição. Estão abertas as inscrições para a corrida e caminhada comemorativas dos 30 anos do Instituto Federal de Roraima. O prazo para as inscrições termina no dia 7 de julho e devem ser feitas exclusivamente pela internet. São 440 vagas para a corrida de 5 km e 60 para a caminhada de 3 km. Conforme a programação, a corrida será realizada no dia 16 de julho, no campus Boa Vista, com concentração às 5 da tarde e largada às 5h30. O valor da inscrição é de R$1, mais a entrega de alimentos não perecíveis. A quantidade de alimento depende da categoria do participante. Bem, o evento ele faz parte das comemorações de 30 anos do Instituto Federal. O Instituto Federal agora no dia 30 de junho, ele faz 30 anos. E aí a gente está fazendo, ao longo aí do mês de junho e julho, vários eventos, sendo que um desses é a corrida. Nós temos categorias servidores, estudantes e comunidade geral, E nós temos também a caminhada, sendo que a inscrição, o valor da inscrição é R$1, mais 1 quilo de alimento perecível de acordo com a sua categoria. Tipo, o estudante paga R$1 mais 1 quilo de alimento não perecível, o servidor R$1 mais 2 quilos de alimento e a comunidade R$1 mais 3 quilos de alimento. Já na caminhada, o estudante, servidor, comunidade geral, estarão abertas 60 vagas e aí você, na retirada do kit, você, de acordo com o que você se inscreveu aí, você retira o seu kit. Por exemplo, ele é servidor, se inscreveu na caminhada, um kit de alimento e assim sucessivamente. A entrega dos kits vai ser no dia 13 e 14, no Campus Boa Vista Centro, que fica aqui no Pricumã, na Avenida Gleco de Paiva, 2496. O horário é de 9 às 12, 14 às 15 horas, nos dias 13 e no dia 14. As premiações serão para servidor masculino e feminino, primeiro, segundo e terceiro, comunidade, primeiro, segundo e terceiro, masculino e feminino, e estudante, primeiro, segundo e terceiro, masculino e feminino. Já a categoria idoso é o masculino e feminino, o primeiro lugar do idoso com maior idade que completar a prova. E já o PCD é o primeiro e o segundo que completar em menor tempo a prova. Ana Paula Lopes para o 30 Minutos de Notícias. Levantamento aponta que queda no preço do gás de cozinha não chegou ao consumidor. Em maio, a Petrobras diminuiu o valor do botijão de gás de cozinha nas refinarias em 21,3%. Porém, a queda não tem sido repassada para o consumidor final. A reportagem é de Alisson Machado. Em maio, a Petrobras diminuiu o valor do botijão de gás de cozinha nas refinarias em 21,3%, mas a queda não tem sido repassada para o consumidor final. Pelo menos esta é a conclusão de um levantamento feito pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Com base nessas informações, a Senacom, órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou as distribuidoras. Rosângela da Costa Soares, moradora de Águas Lindas de Goiás, a cerca de 50 quilômetros de Brasília, conta que as distribuidoras de lá continuam praticando os mesmos valores cobrados antes da diminuição anunciada pela Petrobras. Fiz uma pesquisa recentemente, somente em um estabelecimento teve um pouco a queda do gás, mas as outras continuam o mesmo valor. Então, não abaixou nada, não vi queda nenhuma. O que Rosângela relatou foi constatado também por um levantamento feito pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. E a Secretaria Nacional do Consumidor quer saber por que a queda do preço do gás de cozinha nas refinarias não tem chegado ao consumidor final. Por isso, o órgão notificou as distribuidoras, como explica o secretário nacional do Consumidor, o Adi Damus. Se sabe, e isso é que reveste essa questão de maior dramaticidade e exige de nós uma ação pronta e enérgica,
é que boa parte das famílias mais pobres empenham quase metade do seu orçamento para a compra de gás. Pessoas que deixaram de comprar gás para cozinhar com lenha. Isso tem dado margem a acidentes, pessoas se queimando gravemente, e isso é inaceitável. O secretário explica o que pode acontecer caso a Senacom avalie as justificativas das distribuidoras como insatisfatórias. Se a resposta for convincente, paciência, nós nos daremos por satisfeitos com as explicações. Se a resposta não for convincente, nós vamos abrir processo administrativo sancionador. Para denunciar estabelecimentos que estejam praticando preços abusivos, basta entrar em contato com o PROCON da sua região. Da TV Brasil em Brasília, Alisson Machado. 1 a cada 4 jovens não estuda e nem trabalha em Roraima. Os dados foram divulgados pelo IBGE. A pesquisa mostra que busca por ocupação é principal fator para abandono escolar, mas nem sempre o emprego é alcançado. A reportagem é de Emily Soares. Dos 160 mil roraimenses na faixa de 15 aos 29 anos, 25% deles não estudam e nem trabalham. Essa é a chamada geração nem estuda e nem trabalha. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, feita em 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ainda nessa faixa etária, dos 15 aos 29 anos, 12,5% dos jovens estavam ocupados e estudando. Outros 26,8% estudavam, mas não trabalhavam. E 36,2% estavam ocupados e não estudavam. Quando perguntam sobre o principal motivo de terem abandonado ou nunca terem frequentado a escola, os jovens apontaram a necessidade de trabalhar como fator prioritário, ainda que nem sempre consigam arrumar emprego. Eles apresentam 40,2% entre os entrevistados. Entre as mulheres, a gravidez foi apontada em 22,4% dos casos. E a necessidade de realizar tarefas domésticas ou cuidar de outras pessoas ocupa 10,3% dos jovens. De Emily Soares para o programa 30 Minutos de Notícia. Ainda falando sobre jovens, pesquisa mostra que apenas 15% dos jovens acima de 16 anos estudam. O estudo revela os principais motivos que levam os alunos a deixarem a escola. Confira com o repórter Renato Ribeiro. Pesquisa revela o que leva alunos a deixarem a escola. O levantamento foi realizado pelo SESI-Senai e aponta que apenas 15% dos brasileiros com mais de 16 anos estudam atualmente em alguma instituição de ensino. Foram ouvidas 2.000 pessoas em todo o país. Entre os que não estudam, apenas 38% alcançaram a escolaridade que desejavam e 57% não tiveram condições de continuar os estudos por diferentes motivos, sendo o principal deles, 47%, a necessidade de trabalhar e manter a família. Os números apontam ainda que a razão para 18% dos jovens de 16 a 24 anos deixarem de estudar foi gravidez ou nascimento de filhos. A evasão escolar é maior entre mulheres, com 13%, moradores do Nordeste, 14% e das capitais, 14%, o dobro da média nacional, que é de 7%. Geralda Rodrigues do Carmo cresceu em Itaporanga, no interior da Paraíba. Veio para o Distrito Federal na adolescência. Ao longo desse tempo, trabalhou como empregada doméstica e auxiliar de serviços gerais. Aos 43 anos, mãe de 3 filhos, Geralda conta que nunca frequentou a escola e fala da falta que o estudo faz na sua vida. Faz falta para mim ler a agenda dos meus filhos, que eles chegam da escola, ler o bilhete. O que faz falta é ir num banco, eu preciso de uma pessoa para ir comigo, a dificuldade é grande. O que faz falta é eu ler uma carta para minha mãe, a dificuldade de escrever uma carta, é de eu mexer no meu celular, querer mandar uma mensagem. Então assim, isso me machuca muito. Já passei humilhações por causa de estudo também, já me humilharam por causa disso. Eu não gostei, na época foi com muito constrangimento, mas eu relevei, não levei pro coração. Mas quando eu falo isso, me emociono. O diretor-geral do Senai e diretor superintendente do SESI, Rafael Lucchesi, explica que a pesquisa mostra que é preciso melhorar a educação no país. Melhorar também a atratividade da escola e, sobretudo, como resultado geral, melhorar a produtividade das pessoas na sociedade, que é base para se criar um círculo virtuoso de desenvolvimento, onde certamente a qualidade da educação vai interferir positivamente no sentido mais
geral de melhoria da educação. Os entrevistados pelo SESI-Senai apontam que a alfabetização deve ser prioridade para o governo, com 23%, seguida pelas creches, com 16%, e ensino médio, 15%. Além disso, a alfabetização teve a pior avaliação de qualidade, e o ensino técnico foi o mais bem avaliado. Já a educação pública é vista como boa ou ótima por 30% da população, índice que sobe para 50% na educação privada. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Você está na Universitária 95,9 FM. Confira depois do intervalo. Notícias em espanhol com Jordales Bravo e a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora a participação de Jordales Bravos com as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Jordales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. Delegaciones de Venezuela y Brasil se reunieron en Caracas para impulsar el comercio binacional y ratificar el compromiso de combatir de forma conjunta el contrabando en la frontera común, informó el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Iván Gil. A través de Twitter, el funcionario compartió un comunicado en el que se indica que la reunión de trabajo se celebró el lunes 19 de junio y su objetivo era dar seguimiento a los compromisos asumidos en la Declaración de Brasilia, suscrita el 29 de mayo. Ambas delegaciones acordaron desarrollar acciones conjuntas en materia de comercio binacional para avanzar en una mayor coordinación sobre la situación económica y comercial de ambos países, reza el texto que no ofrece detalles específicos sobre lo conversado. Asimismo, las partes aprobaron instalar una comisión administradora para atender acuerdos de complementación económica y una comisión de trabajo para la evaluación de productos brasileños de origen animal y vegetal. Las delegaciones acordaron reunirse próximamente a objeto de instalar las mesas técnicas correspondientes con miras a reimpulsar la relación bilateral en el marco de la construcción de nuevo mapa de cooperación basado en los principios de solidaridad y complementariedad, agrega el escrito. Acompañe la programación por el aplicativo Radiosnet y por internet radio.ufrr.br. Juanides Urbina, vicepresidente de la Academia Nacional de la Medicina, consideró prudente informar un reciente aumento de casos de COVID-19 en Venezuela. Estas últimas semanas han observado un aumento de pacientes que acuden a hospitales y consultas privadas con sintomatologías asociadas al coronavirus, que sigue en pandemia porque sigue habiendo casos en los 5 continentes. Esta enfermedad vino para quedarse, así como pasó con el dengue, Zika y chikungunya. Escuchemos al doctor Urbina. Entonces hay que recordar a la gente que la pandemia sigue de coronavirus, pero además hay otras enfermedades circulando en Venezuela como la influenza A y la influenza B, dicho por la misma Organización Mundial de la Salud. Entonces a la gente hacerle la advertencia de que si bien al inicio son cuadros parecidos, no banalizar o no griparizar. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo tenga una gripe, pero si usted no va al médico para hacer un diagnóstico etiológico, por lo menos clínico, todo el mundo piensa que es gripe, y gripe es una cosa, y las diferentes enfermedades que estamos viendo, influenza, virus sistema respiratorio para influenza, coronavirus, dengue, Zika y chikungunya, pueden al principio parecer, pero es el médico que tiene la capacidad de, con la clínica, en algunos casos con la serología, hacer diagnóstico específico de las enfermedades. El vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina agregó que tanto en los centros públicos como privados se deben retomar las medidas de bioseguridad. Aclaró que la Organización Mundial de la Salud, OMS, solo disminuyó la emergencia mundial, pero seguimos en pandemia porque se sigue registrando. Eso es llamado a la población a que no se quede en casa creyendo que es una gripe. Tiene que acudir al médico, que somos las personas
indicadas para hacer un diagnóstico por lo menos etiológico o clínico, y si se tiene a disponibilidad la serología para hacer diagnóstico específico, pues es lo ideal, porque así va a ser indicado más o menos el tratamiento, que en todas estas patologías el tratamiento es sintomático. Como son cuadros virales, no hay tratamiento específico excepto para H1N1, como el oseltamivir, y entonces lo importante es que las personas no se automediquen, sino que acudan al médico y tengan la capacidad de hacer el tratamiento específico para las diferentes patologías. El presidente de Guyana, Irfan Ali, anunció que su administración estudia incluir el español como materia obligatoria en las escuelas secundarias del país por su vital importancia. Durante la apertura de una escuela, Ali subrayó que aprender este idioma sería una ventaja para cualquier estudiante, dada la ubicación geográfica de Guyana. Guyana es un país suramericano que hace frontera con Venezuela, Brasil y Surinam. Su idioma oficial es el inglés, ya que fue colonia del Reino Unido hasta su independencia en 1966. Pero las minorías indígenas también hablan algunos idiomas caribes. El mandatario reveló que lamenta no haber estudiado un idioma extranjero mientras estaba en la escuela secundaria y que su aprecio por el español ha crecido con el tiempo. Ahora tenemos que avanzar hacia la obligatoriedad del español en nuestro sistema escolar porque es de vital importancia para los jóvenes que viven en este país, dijo Ali. Afirmó también que aprender un idioma extranjero ayudará a que los estudiantes tengan más oportunidades cuando ingresen al mundo laboral. Esto es 30 minutos de noticia, transmite Radio Universitaria 95.9 FM. Jornada social para migrantes y refugiados, la primera edición de la Jornada Social para Migrantes y Refugiados de ADRA. Servicios gratuitos ofrecidos preagendamiento para la primera vía y renovación de documentación, servicios de protección, servicios de salud, peluquería y barbería, masoterapia, diseño de cejas, orientación laboral, elaboración de currículo, emisión de cartera de trabajo digital y más. Aproveche esta jornada que se estará realizando el 28 de junio a las 8:30 hasta las 11:30 y en la tarde de 2 hasta las 4:30. Esto es todo por hoy. Usted está en la Radio Universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Noticias em espanhol com Yogdalis Bravo. E agora é hora da entrevista do dia. Entrevista do dia. E na entrevista do dia, vamos conversar com a professora doutora Antônia Miguel, pesquisadora do Legal. Boa tarde, professora. Seja bem-vindo ao programa 30 Minutos de Notícias. Boa tarde. Aproveitando para agradecer, o convite da equipe para falar aí sobre o nosso trabalho com o Legal. O Legal é o Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal, que reúne instituições de ensino superior dos 9 estados da Amazônia Legal, sob a coordenação da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na semana passada, recebemos aqui, no 30 Minutos, o professor doutor Roberto Ramos, que é o coordenador do Legal em Roraima. Ele falou sobre o trabalho de pesquisa nas áreas eleitoral e legislativa. Hoje, com a professora Antônia Miguel, que é cientista política, sendo graduada e mestre em Ciências Sociais e doutora em Ciência Política, que veio falar sobre as pesquisas eleitorais do Legal. Professora, o que o Legal já pesquisou aqui em Roraima sobre a questão das eleições? Então, nós produzimos boletins, tanto das eleições recentes, que de 2022, e a gente vem fazendo um acompanhamento, esse monitoramento eleitoral, desde as eleições de 2002. Então, a gente tem um boletim que analisa os dados, principalmente no âmbito regional, no caso do estado de Roraima, até 2018, e temos esse complemento com as últimas eleições de 2022. Professor, o que mostram esses boletins sobre a orientação política da nossa população roraimense? Então, temos aí uma análise que vai desde 2000, desde 2002 a 2018, e também observando os resultados eleitorais de 2022,
temos visto, principalmente, né, podemos falar de uma certa consolidação, mais, né, vamos dizer assim, no bloco, falando em bloco ideológico, né, mais à direita. Né? Então, isso tem se consolidado, observando principalmente os resultados de 2018 e de 2022, né, em que as eleições presidenciais, elas mostram, né, vamos dizer assim, um impacto nas eleições, tanto para governador, quanto as eleições para o legislativo, né, seja legislativo federal, legislativo estadual, incluindo também o Senado. Professora, o Partido dos Trabalhadores já teve governador, senador e deputado estadual aqui em Roraima. Hoje, mesmo ocupando o poder federal, né, não tem nenhum cargo eletivo em Roraima atualmente. O que explica isso? Então, primeiramente, né, é interessante porque alguém, né, do PT, que foi governador aqui, ele se filiou depois, né, logo depois das eleições. Ele antes era filiado, né, ao PSL, ele foi filiado, né, ao PT e atualmente é filiado ao PDT, que, aliás, né, a senadora que foi eleita, ela, quando eleita, né, ela era do PT, né, aí no caso a senadora, e hoje ela também é filiada ao PDT, né, devido a essa questão, né, de problema de imagem do PT, né, que ocorreu nos últimos anos. Né. Então, né, teve como estratégia, que a gente fala de sobrevivência política, né, essa mudança. Então, isso também mostra, né, esse reflexo, né, que eu falei, das eleições, né, presidenciais no âmbito da regional, né, aí no caso do estado, né, do estado de Roraima, e podemos dizer assim que há certos fatores que vão reforçar, né, vamos dizer assim, de certa forma, essa rejeição, né, aos partidos de esquerda e principalmente, né, ao PT. Aí está relacionado com a questão, né, o fato, né, de foi no governo Lula a homologação da reserva, né, Raposa Serra do Sol, né. Tem a questão também de uma opção, né, clara do PT, isso foi reforçado, né, com a criação, por exemplo, do Ministério dos Povos Indígenas, né, com a questão também vamos dizer assim, reestruturação ou fortalecimento do Ministério do Meio Ambiente, então, pela pauta ambiental. Isso, né, de certa forma, se choca com os interesses em relação, né, à questão, por exemplo, da exploração, né, do garimpo, tem a questão também em relação à homologação da Raposa Serra do Sol, caso dos produtores, né, que foram retirados, etc. Então, isso foi, né, de certa forma, consolidando uma certa rejeição, resistência aos candidatos, né, de esquerda e, no caso, também os candidatos do PT. E aí temos que lembrar que, em 2018, o candidato, né, a presidente, que se dizia mais à direita, ou, né, que alguns classificam de extrema direita, ele teve uma votação, né, vamos dizer assim, acentuada aqui em Roraima. Roraima, naquele momento, foi o segundo estado a dar a maior quantidade de votos, e agora, em 2022, foi o estado que mais, né, vamos dizer assim, foi o que deu a maior quantidade de votos para o então candidato, né, que estava candidato à reeleição, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você está na Universitária 95.9 FM. Ouvindo o programa 30 Minutos de Notícias. Na entrevista de hoje, temos aqui a presença da professora doutora Antônia Miguel, pesquisadora do Legal. Professora, isso explica, tudo isso que a senhora falou agora há pouco, explica por que os partidos de esquerda têm dificuldade de conseguir votos, de se eleger aqui em Roraima? Existe uma tendência para que isso venha se perpetuar nos próximos anos? O eleitor não tem necessariamente a fidelidade a partidos. O voto ainda é muito personalista, tem a tendência a votar no candidato. Né? Então,
eu acredito que há uma tendência, né, a por um certo tempo se consolidar, né, enquanto tiver essa questão também de que os partidos de esquerda não representam os interesses, né, do Estado, lembrando que nós temos os políticos, né, que estão de certa forma também consolidando, né, ou alimentando, né, essa pauta, né, de que assim, olha, foi eleito um presidente de esquerda, mas ele não representa os nossos interesses. Então a gente está aqui na defesa dos produtores, né, vamos dizer assim, da exploração, né, do garimpo, né? Então eu acho que a tendência é se manter. Mas tem, né, essa questão de que, como o eleitor ele não tem, né, ele tem uma tendência mais ser volátil, ele, né, o cenário, às vezes, ele pode mudar. Né? O que nós apontamos como cientista social a partir dos dados é a possibilidade de cenários, né, e tendências. Professor, aqui no Brasil é muito comum ter famílias dentro da política. Isso se repete aqui em Roraima, segundo as pesquisas do Legal? Então, nós podemos encontrar esse fenômeno, né, em diversas localidades, mas tem aí, vamos dizer assim, as suas particularidades. Então, no caso de Roraima, nós temos, vamos dizer assim, uma espécie de enraizamento, né, de políticos na questão da trajetória, né, das suas famílias, né? Então, mas não tem como a gente comparar, né, com outros lugares, por exemplo, como a Bahia, né? E dizer que políticos, né, que até então eram influentes, né, aqui na política roraimense, conseguiram, né, vamos dizer assim, formar, né, herdeiros políticos. Então, a gente tem duas famílias, né, de destaque, né? Aqui nós temos a família Pinto, governador Otomar, né, de Souza Pinto. Nós temos a família também, né, vamos dizer assim, a família de Ucá, que, né, por um certo período, né, tiveram cargos, né, cargos eletivos, tiveram a influência, né, forte aqui na política, né, do Estado, mas que não, né, podemos dizer assim, hoje, né, atualmente, não tem um herdeiro político. Então, considerando justamente essa particularidade, nós encontramos, né, vamos dizer assim, uma continuidade, uma trajetória política, a partir de herdeiros políticos, no legislativo. Então, tem um caso no legislativo estadual e tem um caso no legislativo federal. Tá? Então, no estadual, nós temos, né, a deputada Catarina Guerra, que, de certa forma, continua, né, a trajetória política, iniciada pelo pai dela, o Chico Guerra, na Assembleia, né, Legislativa. Né, ela já está no seu segundo mandato. Né, então, ele se retirou, né, foi considerado inelegível, não voltou e lançou, né, ela como candidata, e ela, né, obteve sucesso e foi reeleita agora. O outro caso, né, do Jonathan Jesus, atualmente, né, ele assumiu o cargo, né, de ministro, né, do Tribunal de Contas, né, da União, mas ele estava no seu 4º mandato. Ele também vem, né, de certa forma, de um resultado de um capital político do pai, que foi deputado estadual e atualmente é senador. Então, nós temos essa particularidade. Então, assim, não tem uma família que realmente predomine, né, no sentido mais, assim, mais tradicional. Mas nós temos esses dois casos. Ok, professora Antônia, muito obrigado pela sua participação aqui no programa 30 Minutos de Notícias. Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Entrevista do dia. E a gente também fica por aqui. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 95 981 18 80 39. Voltamos amanhã ao meio-dia. Aqui na Rádio Universitária 95,9 com mais notícias. Eu sou Elane Oliveira, boa tarde. Eu sou Jacildo Bezerra, boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias.